Agora, na 89 Maravilha, Versículo da Hora, com Eduardo Cunha. A paz do Senhor Jesus. Provérbios, capítulo 2, versículos 6 e 7. Porque o Senhor dá a sabedoria, da sua boca é que vem o conhecimento e o entendimento. Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos. Escudo é para os que caminham na sinceridade. Que as bênçãos de Deus os alcancem nesta hora. A partir de agora, Debate Maravilha. Religião, comportamento e temas atuais em debate. Participe, dê a sua opinião. Está no ar, Debate Maravilha. Bom dia, gente feliz, que a paz e a graça de Cristo Jesus esteja sobre a sua vida, seu lar, sua família, onde quer que você esteja, que a boa mão de Deus te alcance, seja ao vivo aqui pela 89.7 Uberlândia Maravilha, ou você que está aí pelas redes sociais, pelos nossos canais, que Deus te abençoe também. É o Debate Maravilha, direto aqui da cidade de Uberlândia. Aquele abraço às cidades vizinhas sempre ligados com a gente, e a grande Uberlândia, de leste a oeste, norte a sul, com a sua audiência maravilhosa, realmente prestigiando essa rádio, que é a rádio de todas as igrejas e toca o som do céu. A iniciativa do nosso querido irmão Eduardo Cunha. Já somos 23 unidades aqui no estado de Minas Gerais, proclamando o Evangelho de Jesus e abrindo as portas para que os ministérios possam evidenciar a multiforme sabedoria de Deus através de seus chamados. Nós vamos mandar aquele abraço muito especial aos queridos irmãos das igrejas presbiterianas, batistas, as Assembleias de Deus ligadas aqui com a gente, Igreja Quadrangular, os nossos irmãos da Igreja Sal da Terra. Por falar em Igreja Sal da Terra, amanhã, sexta-feira, dia 15, vai estar acontecendo o Café com os Amigos. Eles pediram aqui pra gente estar divulgando que nessa sexta-feira, dia 15, 7 da manhã, o Fábio Perger vai estar, ele é um dos fundadores da Start Química, uma das empresas mais bem conceituadas do Brasil na atualidade, vai estar palestrando sobre o tema Crescer no Negócio Não é Sorte, é Decisão. Então o Fábio vai discorrer sobre esse tema. A partir das 7 horas da manhã tem aquele café delicioso para você fazer network ou table work, né? Com o pessoal que vai estar lá no Café com Amigos. E na sequência tem a palestra aí com o Fábio Perger, um dos fundadores da Start Química. Estão pedindo para divulgar aqui também a querida pastora Jo. Pediu pra gente divulgar que hoje, quinta-feira, é o último dia da Quinta Profética. Vão estar vários pastores ministrando ali, ministros de louvor, na Rua das Palmeiras, número 19. Inclusive, a Caliane e a irmã dela cantaram lá no final de semana e nós só ouvimos notícia boa, viu? Diz que as meninas cantam demais. Caliane, Deus abençoe. Então hoje na Rua das Palmeiras, número 19, a partir das 19h30, a Quinta Profética na ADASC, Assembleia de Deus a serviço de Cristo. O nosso carinho, a pastora Jo, o pastor Wesley e toda essa família linda que sempre estão aqui a serviço do reino do nosso Deus. Um abraço aí pro pessoal da Zona Rural, em especial o Márcio, que sempre está ouvindo a gente. Pessoal que nos acompanha, os motoristas de aplicativo em seus veículos, trabalhando e já levando a maravilha junto, né? Mas também, né, gente, a Maravilha Uberlândia é uma mãe. Toda sexta-feira sorteia até pizza aqui, né? A pizza de calabresa, marguerita ou portuguesa, você pode escolher meia ou inteira, sendo um dos contemplados ou contempladas. Para participar é muito simples. Você vai seguir o perfil Uberlândia 89 Maravilha. Inclusive, nós queremos agradecer a você, né? Você é a razão da gente estar aqui. Saímos aí de 300 seguidores, já passamos a casa de 3.000 seguidores. Depois eu preciso dar uma olhada, né? Obrigado aí, Julinho. Júlio Neném na parte técnica aqui. Ele que faz esses barulhos, viu, gente? Depois eu preciso dar uma olhada, Júlio, para ver quantos seguidores Juiz de Fora e Uberaba estão tendo, né? Vamos dar uma olhada, é uma concorrência santa. Você chamou o cara de Júlio Nenê? É o nome dele. Rapaz, imagina que esse cara crescer. Já é bom desse jeito ser Nenê. Vamos chamar ele de Júlio Gigante, né? Velho. Pai, quando você crescer, ninguém segura.
Pastor Lúcio já está por aqui, Keliomara Dias também. Já vou apresentar nossos convidados de hoje, tá, gente? Mas você que quiser participar do sorteio da pizza, vai lá no nosso perfil Uberlândia 89 Maravilha, no post onde tem a pizza derretendo queijo. Você vai seguir o perfil da Alphaville Pizzaria Udi, marcar 3 amigos. Cada vez que você marca 3 amigos, seu nome vai para a lista e você aumenta suas chances de ser contemplado. Você vai poder comer a pizza na Floriano 5.237, na loja 9, um espaço maravilhoso que tem naquele shopping bem no começo ali da Floriano Peixoto, ou você pode encomendar para sua casa pagando a taxinha só de entrega, sendo contemplado, a pizza sai na faixa. Quer encomendar uma? 3305-4440, repetindo o telefone da Alphaville Pizzaria, 3305-4440. Nosso abraço à querida Alphaville Pizzaria. Tem que levar o Pastor Lúcio para comer uma pizza lá, levar a Kelly também para conhecer a Alphaville Pizzaria. Na hora, e o bom é que lá começa em pizza, não termina em pizza. Né? Brasil historicamente tem essa conversa, né, de terminar em pizza. Mas lá é o único lugar que pode terminar em pizza. Pode, né? lá pode. E deve. Pastor Lúcio Reis está aqui conosco, pastor da Quinta Igreja Presbiteriana, apresentador também do programa Papo Sério com Graça. Quais que são as outras formações do senhor? Porque essa aí eu não anotei. Muito bem. Então, nós temos o privilégio de servir a Deus, né, como pastor, já quase 40 anos vamos fazer de ministério. E também eu sou formado em psicanálise clínica pela Academia Brasileira de Psicanálise, no Rio de Janeiro. Me formei em 1992. E temos aí um tempo aí já de estrada, tratando o homem aí na sua integralidade, né? O ser holístico, né? Corpo, alma e espírito. Maravilha! Com a gente aqui também, já nos estúdios, a Keliomara Dias, que essa eu já sei que ela é pedagoga, ela é psicóloga, terapeuta familiar. Seja bem-vinda. Eu que agradeço. Hoje eu estou aqui como convidada, eu vim mais para aprender. Olha aí. Eu falei, o pastor Lúcio vai estar lá. Eu já trouxe até minhas folhinhas. Uma cola, né? Tudo, sair daqui com uma estrelinha, pelo menos. Já veio preparado, né? Eu sou aprendiz, eu sou discípula dele, olha imagina. Aí. Eu falei, não, eu vou só aceitar o convite para eu sair na foto com ele. Olha isso, gente. Olha aí que Olha a Deus. responsabilidade. Você vai me dar o direito de me defender, né? Claro. Estamos aguardando também a missionária Poliana, que vai compor aqui a mesa, mas deixa eu dizer algo para você. Você é parte fundamental aqui da nossa mesa. Para nós, você está sentado aqui com a gente e é importante que você emita a sua opinião. Segunda-feira mesmo nós recebemos a opinião da Maria, lá do bairro Santa Luzia. Gostamos muito, rodamos o áudio dela aqui no ar. E se você puder enviar um áudio para nós com até 3 minutos, ajuda muito na organização aqui do nosso debate maravilha, falando a respeito do tema de hoje. O tema de hoje é como separar, se é que é possível, né? Separar o emocional do espiritual. E a gente começa trazendo uma percepção a respeito do tema. Nós somos seres integrais, compostos de corpo, alma e espírito. Essa é uma visão bíblica que foi extraída do texto de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, onde afirma: "E o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, vosso corpo, alma, vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do Senhor Jesus Cristo." 1 Tessalonicenses 5, 23. Posto isso, irmãos, nós vamos ter duas visões teológicas a respeito. A visão tripartida ou tricotomia, que significa que o ser humano é composto por 3 partes distintas: corpo, que é o físico, a alma, mente, emoções e vontade, e o espírito, que é a parte onde Deus se conecta com Deus. Existe também a visão bipartida, que é a dicotomia, no cristianismo histórico muito aceita, o que significa que o ser humano é composto por 2 partes, sendo o aspecto material, o corpo, e o aspecto imaterial, aí juntando alma e espírito na mesma composição. Intercambiáveis, nessa visão então a alma e o espírito são sinônimos ou termos diferentes para a mesma essência interior. O espírito é a alma quando essa se volta para Deus, não sendo 2 substâncias separadas. Tendo isso em vista, a gente começa por aqui perguntando aos que estão compondo aqui a mesa, e se você quiser participar pelo 997658989, mande para cá em áudio aquilo que é o seu pensamento, a sua visão a respeito. 34997658989. Nós podemos separar cada parte
do indivíduo neste contexto, de acordo com a visão de vocês. Vamos começar aqui com o pastor Lúcio Reis, explicando aí seu entendimento a respeito, e depois Keliomara Dias. Então, muito bem. Não só pode, como deve, né? Imagina você tratando um indivíduo que tem problemas espirituais, dando como chama o remédio? Decretol. Decretol? Esse eu não conheço. Deu um branco em mim. Não, mas dando remédio psiquiátrico pro cara, né? O cara tem problemas espirituais, sim. Tegretol, agora veio. E você trata de um cara que tem problema espiritual dando para ele medicamento, não vai funcionar. Ou você trata um cara que tem problema emocional só fazendo oração para ele. Então a gente precisa entender que o homem é um ser integral, ele é corpo, alma e espírito. Dentro do aspecto do cristianismo histórico, e eu sou histórico, né? Eu sou reformado, presbiteriano, há uma divisão entre os históricos também, né? Não significa que todo cristão reformado histórico ele é dicotomista. Não, há uma linha de teólogos que são tricotomistas, né? Eles acreditam em corpo, alma e espírito. Então, só para resumir isso, como que eu entendo? O corpo é a parte através do qual me relaciono com o mundo visível. Então, eu só pego nessa caneta pela mão. Eu pego nesse microfone com a mão. Então, através do corpo, eu tenho contato com o mundo físico. Através da alma, eu me relaciono com pessoas. São as minhas emoções, o meu intelecto. E o espírito me liga a Deus. Então, nesse sentido, eu acredito na tricotomia. Eu sou corpo, relaciono com o mundo. Na alma, eu relaciono com pessoas. E no espírito, eu me relaciono com Deus. E a gente é ferido e machucado na alma, não é no espírito. Então, é na alma que eu firo e sou ferido. Então, nessa perspectiva, só para deixar claro que não é pelo fato de alguém ser histórico ou reformado que ele é dicotomista. Então, há uma divisão aí entre nós. E o número de teólogos tricotomistas aí nesse segmento histórico é muito grande também. Keliomara Dias. Não tem nem como discordar, né? Eu vou pegar só... Eu estou igual aqueles gancheiros, que só pega gancho, os caroneiros. Eu, enquanto na psicologia também, dentro do espaço clínico, eu acho interessante quem nos ouve entender que nós precisamos entender os pilares, né? Corpo, alma, espírito. Como cada um interage entre si. Eu também acredito muito que não conseguimos cuidar de pessoas fragmentando-as. Né? A gente tem que entender que esse corpo ele tem o seu papel, assim como a alma e assim como o espírito. Mas nós não podemos separar essas partes, engavetá-las, né? No sentido de que nós vamos conseguir ajudar esse indivíduo a sair das suas situações conflituosas ou daquilo que qualquer situação, evento que ele esteja integrado. Que, inclusive, existe uma ferramenta que a gente trabalha muito na comportamental, que é a roda da vida. É uma ferramenta muito simples, em que nós subdividimos, né, a situação da saúde espiritual, saúde física, relacional desse indivíduo, dessa pessoa, porque cada abordagem trata psicanálise, sujeito, fenomenologia, pessoa, o outro indivíduo. Então, vamos tratar como pessoas, né? Eu gosto muito de humanizar as falas. Então, dentro dessa ferramenta, a gente consegue pedir que a pessoa mensure como está a sua qualidade na sua relação espiritual. Como que você entende que essa conexão da sua meditação, do seu nível de oração, do seu nível de entrega. Depois a gente parte pelo princípio alma. Como que você se sente, né, quando você está se relacionando, né, no social, no seu lazer, você com você mesma, você com os outros. A sua situação financeira. Então, a gente faz sub-repartições do todo, mas entendendo que nós precisamos tratar o principal. Né? Então, nós temos a visão de Freud, nós temos a visão de Franco também, que eu acho muito interessante a gente ressaltar aqui, que eles compreendem o sujeito como que se constitui integralmente nas relações e nas experiências emocionais.
Então, quando o pastor Lúcio aqui, eu amo, gente, Quinta Igreja Presbiteriana, Avenida Rural, Jardim Brasília, não percam. Eu não sei se aquilo lá é um culto ou se é uma faculdade. Não, ali você tem que levar a Bíblia, a agenda, noite, o que você puder. E no final você leva um certificado ainda. Porque ouvir o pastor Lúcio, e eu também tive a experiência também de ser... Ele é meu terapeuta, gente, também, acredita nisso. Olha o desafio, eu estou tremendo. Olha aqui. isso. E eu fiquei sabendo que ele vinha às 5 horas da manhã. Foi um Você não dormiu, você está dizendo? Não dormi. 5 horas da manhã eu recebi o convite e falei, nossa, e agora com o meu terapeuta, meu pastor? Como assim? Então, eu sempre aprendo muito com ele. E nas pregações dele, é incrível como ele consegue trazer essa integralidade do ser, da pessoa. Porque a gente ouve hoje muito falar do espírito e as pessoas tratam esse espírito como uma parte repartida do ser. Né? Então, se você não estiver na igreja, se você não for dizimista, se você não estiver dentro dos princípios que né, muitas doutrinas trazem isso como um peso de culpa, isso aqui adoece a pessoa em muitos casos. Então, nós precisamos de líderes religiosos que tenham essa visão também, que ajude na saúde da pessoa. Porque ali você está tratando o que é espírito, o que é alma, né, e o que é corpo. Porque cada um comunica-se entre si. E eu ainda acredito que nós somos uma parte integrada do próprio Deus. Porque quando ele fala, façamos os homens a nossa imagem, a nossa semelhança, nós, de alguma forma, né, pastor, a gente está dizendo assim, olha, nós temos uma parte desse todo, que Deus, eu entendo que é o todo do todo. E nós somos essa parte integrada desse todo supremo e que nós somos experimentados dentro das nossas relações, das nossas escolhas, nas tomadas de decisões, e que isso reverbera também na clínica. Né, o pastor citou aí o remédio, aí, que é tudo gol, né? Pan, os ans da vida. Então, tratar esse corpo só com a medicação, que hoje há uma fomentação muito da medicamentação, como a psicologização também de tudo, e nós precisamos ter essa consciência e essa responsabilidade no que tange líderes religiosos, no que tange psicólogos, que são as profissões que estão mais integradas com esse desenvolvimento humano, né, no meu ponto de vista, porque nós estamos perdendo a noção de equilíbrio. E essas pessoas estão buscando a cuidar do corpo apenas, porque o medicamento leva o corpo a adormecer, mas quando ele desperta, o problema está ali. As emoções não foram cuidadas, o espiritual precisa ser cuidado. Então, passa-se o efeito do medicamento, mas a raiz, problema, continua ali. Então, se nós não tivermos profissionais responsáveis que tenham essa visão do todo, nós vamos contribuir para esse adoecer social, que é o que já estamos vivendo, né? Já estamos experimentando isso. Só para me basear, que eu vou usar um pouquinho do conhecimento do pastor Lúcio, a visão, então, da dicotomia, a gente percebeu que essa visão do corpo, alma e espírito é muito baseada nesse versículo de Tessalonicenses 5:23. A outra visão da dicotomia, então, viria do outro versículo que fala que o espírito, o corpo torna ao pó e o espírito torna ao Deus que o criou. Aí ficou espírito e alma junto nessa visão. Só que eu entendo que o corpo volta para o pó, o espírito para Deus, e a alma, que é a vida, morreu. Entendeu? Morre, entendeu? A alma foi, saiu. O espírito volta, a vida saiu, o espírito volta a Deus e o corpo volta para a terra. É muito difícil você colocar alma e espírito como sinônimos, né? Quando a Bíblia diz que a palavra de Deus é como uma espada que pode dividir alma e espírito e junta e medula. Junta e medula são coisas diferentes, não são sinônimas. Então, se junta e medula não são coisas sinônimas, então alma e espírito também não é. Então é só um raciocínio lógico, né? Entendi. E aquilo que a Kelly falou é interessante. Milho e salsicha é alimento? Não é? Mas você vai dar milho para o cachorro e vai dar salsicha para a galinha? Não, você vai dar salsicha para o cachorro e o milho para a galinha. Sim. Então, você pode, se não separa isso, você pode estar dando remédio errado. Você está dando para o corpo que se dá para a alma e dando para a alma que se dá para o espírito. Então,
separar as coisas é fundamental. E, às vezes, a igreja ela se torna muito mais patológica do que terapêutica. Ela adoece mais do que cura. Certo. Porque bota tudo no mesmo saco. Você vai expulsar demônio do esquizofrênico. Porque tanto o esquizofrênico como o possesso de espírito escuta vozes. Sim. Mas aí como é que eu separo isso? Eu tenho que saber separar, né? Eu tenho que saber com o que eu estou lidando. E às vezes a igreja não faz isso tudo, é espiritual. Por exemplo, você vê no carro escrito assim, ora que melhora. Tá aí quando ora e não melhora e piora. E melhora o quê? A quem culpar, né? A A quem direcionar culpar? isso. Então, assim, a gente começa a achar que a oração resolve tudo. Peraí, a oração pode resolver no sentido de me encaminhar para um bom profissional, para me abrir os olhos para a realidade que eu tenho um problema emocional, que eu tenho que tratar emocionalmente. Obviamente, um interfere no outro. Né? Claro. Se você não está bem espiritualmente, a possibilidade de você estar bem emocionalmente é muito menor. E a consciência da necessidade de cuidar do corpo diminui. A Bíblia, a gente pega Timóteo que diz assim, ó, o exercício físico para pouco é proveitoso. O cara é ocioso, obeso, e o cara está querendo um texto bíblico para justificar aquilo. Aí ele vai lá na carta de Paulo a Timóteo. O exercício físico para pouco é proveitoso. Né? A piedade não. É para pouco, mas é. Ele está falando que é pouco se você comparar com a piedade. Se você for escolher piedade e exercício físico, escolha piedade, mas você não tem que escolher os dois. Um dos dois. Porque um complementa o outro, né? Eu sou templo do Espírito Santo. Eu não vou ficar um bagaço aqui, meu amigo. Eu quero estar bem. Se eu não estou bem preparado, como é que eu vou subir a montanha, inclusive? Isso é meu corpo. Eu não subo o corpo só com a alma e só com o espírito. O meu corpo é muito exigido. Então é importante a gente saber separar, integralizar e tratar individualmente cada um. É até interessante quando o pastor fala, a gente passou um susto com esse moço aqui, né? A gente estava comentando eu falei isso. para ele, ó, não sei se é o senhor que tem que ter dois corações, esse é nós. Pois é. Que fica do lado de fora, porque ele vai apagado lá para dentro, né? Não vê nada. E nós ficamos aqui com o coração na mão. A Márcia, coitada da Márcia. Márcia, um beijo no seu coração. Tenho certeza que você está ouvindo o seu benzinho aqui e nós de tabela. Mas uma coisa que a gente percebe muito quando o pastor cita essa questão da atividade física, que nós precisamos entender essa integração, né, digamos assim, do corpo. Quantas pessoas, nós e os nossos ouvintes hoje da Rádio Maravilha, conhecem pessoas que chegou lá no cardiologista, ele fala assim, ó, ou você para de fumar, ou caixão e vela preta. Aí a pessoa espera chegar no extremo, algumas conseguem mudar o seu comportamento, porque o comportamento está ligado à mudança de consciência, que eu digo que consciência a gente entende que está mais no campo ali da alma, daquela consciência toda. A questão do espírito, que é, será que o meu propósito foi cumprido? Minha missão aqui já foi, né, chancelada por mim aqui? Então, e eu vou corresponder a esse corpo? Meus filhos estão crescendo, a minha profissão está em ascensão, Então, a pessoa precisa de ter uma autorreflexão de si mesma e daquilo que ela tem por fé. Do que ela quer construir? Qual que é o seu sonho? Qual que é a sua perspectiva de vida? O que está te impedindo? Né? E na clínica, agora eu tenho um carimbo e um prontuário. É um receituário. Estou chique, pastor. Porque a gente não, enquanto psicólogo, a gente não prescreve medicamento. Sim. É proibido. A gente não prescreve nem retira. Então, se tem psicólogo aí mandando você tomar ansiolítico ou qualquer outro medicamento, manda ele para o psiquiatra. Manda ele para o psiquiatra, porque está fora, né, daquilo que nós fomos formados para ser. Mas nós podemos e devemos indicar, sugerir atividade física, terapias ocupacionais. Às vezes vai para uma pintura, tem a Quinta Arte lá na Quinta Igreja, às terça-feira. Vai lá pintar, vai fazer um movimento que você vai promover a sua saúde física, intelectual, emocional e espiritual, estando dentro de um espaço que as pessoas comunicam uma linguagem uníssona, né? Que tem ali uma comunhão, pessoas que estão voltadas para o mesmo ambiente. Então, isso fortalece o indivíduo como um todo. Claro. Né? Então, a gente fala muito para os pais hoje, vocês estão adoecendo o corpo, a alma e o espírito dos seus filhos. Porque vocês enchem eles de açúcar. O menino já levanta o dia inteiro comendo açúcar. Uma dieta que vai fazer mal para esse corpo.
Um corpo adoecido, ele tem preguiça para aprender. E para orar. E para orar. Para orar, para tudo, né? Agora vê onde que a gente vai, né? Se a gente for trazendo uma situação simples da existência humana, olha onde a gente vai parar novamente. Dentro da família, dentro de casa. Então, hoje, o que nós estamos promovendo aqui já deixou de ser um bom debate para ser uma psicoeducação social. Bom conselho. É o bom conselho, né? O team table. Nós vamos criar outro quadro agora, o Júlio Vibra, que é justamente isso que o pastor Lúcio faz dentro dos momentos que ele tem a oportunidade. Tem também, gente, a Escola Bíblica Dominical lá. Se você tiver com desafio, não vai, não. Não vai, não, que você sai de lá um lutador de MMA, que você luta até com o vento que passa. Olha. É muito aprendizado, é muito rico de conteúdo. A gente explora muito pouco o pastor Lúcio em Uberlândia. Então. Muito, coitada, a Márcia vai me puxar minha orelha depois. Mas eu digo no sentido de que ele fala muito, né? A palavra de Deus nos traz isso, né? Conhecereis a verdade vos libertará. E a gente pega esse versículo e também só espiritualiza ele. Exato. Ele é tão espiritualizado que a gente talvez não consiga associar ele. Como ele me liberta no meu corpo, nos meus hábitos, no meu comportamento, como ele me liberta nas minhas emoções, dependência emocional, dependência afetiva. Como que nós precisamos e como nós negligenciamos esse ato de conhecer. Né? Então, acho que isso também seria válido a gente abordar, né? O Milton está com a gente aqui. Paz do Senhor, Milton, Deus abençoe a sua vida. A Aninha Lopes também está com a gente aqui participando. Ela está pedindo uma opinião aqui. Tá. Daqui a pouco eu vou fazer essa pergunta pro pastor Lúcio e pra Kelly, tá bom, Aninha? Aguenta aí. Ai. É porque a pergunta ficou bem grandinha, então eu vou ler enquanto você estiver respondendo essa outra pergunta aqui. Uma frase muito comum entre nós cristãos é: eu fui no culto e senti a presença de Deus. Logo, então, a gente tem a ideia de que a manifestação da presença de Deus esteja relacionada com os nossos sentimentos. Eu senti a presença de Deus. O que o senhor gostaria de falar a respeito disso, pastor? Eu vou até já aproveitar e emendar com a outra aqui, né? Porque Jesus falou: onde estiverem 2 ou mais reunidos no meu nome, ali estarei eu. Será que o dia que eu não sinta a presença de Deus, esse versículo não se cumpriu? É, muito bom isso. A gente trabalha muito com o que eu senti, né? A gente até sente que você não gosta da gente. Cara, eu tô sentindo aqui que você não gosta de mim. O problema de sentir é que, primeiro, tá aqui, né? Que Jeremias fala que o coração do homem é enganoso. Ele não é enganador, ele é enganoso. Pior ainda, porque quando você é enganador, você engana o outro. Mas quando a Bíblia diz que o coração do homem é enganoso, ele engana a si mesmo. E parece incrível, mas a maioria das coisas que fazemos na vida, nós temos como referência o nosso sentimento. Até para pagar a conta. Eu sinto que eu não devo. Mas você deve. Se você vai pagar devendo, querendo ou não, você vai ter que pagar. Então, a presença de Deus, ela não é referenciada pelo que eu sinto, é pela promessa que ele fez. Eu estarei convosco todos os dias. A presença de Deus é inevitável, uma vez que Deus ele é onipresente. Deus está presente até no inferno, que torna o inferno. O inferno é a presença de Deus, porque ele está de braço cruzado. Ele está no inferno de braço cruzado, ele não tem favor de Deus no inferno. Então, é impossível Deus não estar presente. Agora, é óbvio que dependendo da minha sensibilidade, eu sinto mais essa presença. Se eu ficar mais perto do ar-condicionado, eu vou sentir mais frio. Se eu ficar mais longe do ar-condicionado, eu vou sentir menos frio. A mesma coisa é a minha sensibilidade com relação a Deus. Então, um dia alguém chegou eufórico no meu escritório e falou: pastor, o senhor não acredita? Eu falei: o quê? Deus falou comigo. Eu falei: não, isso é óbvio. O problema é que você nunca escuta. Então, Deus está sempre falando conosco e nós não estamos ouvindo. Então, a grande novidade que você está trazendo para mim não é que Deus falou com você, é que você escutou. Então, não condicione a presença de Deus ao que você sente, porque basta uma dor de barriga para mudar tudo. Verdade. Basta uma cólica renal para você mudar tudo. Você não sentir nada, você sentir dor. Então, você sentindo ou não sentindo, Deus está naquele lugar. Agora é melhor que se sinta. E para que isso aconteça, você precisa estar sensível à voz de Deus. E quando eu estou sensível, eu escuto. E quanto mais eu falo com Deus, mais sensível à voz dele eu me torno. Então, não condicione nunca a presença de Deus a que você sente. E nem a qualidade do culto.
Não, o culto hoje foi bom, porque hoje eu senti um negócio diferente. Não, o culto sempre é bom, porque ele é para Deus. Aí é outra perspectiva, né? Então, assim, agora você... É melhor que você tenha mais comunhão para você sentir mais ainda. Glória a Deus. Quer acrescentar o quê? Ó o dedinho da carona. Ó o dedinho da carona. É interessante também quando a gente traz essa reflexão, que é o nível de consciência que nós temos. Né? Ficou muito... A gente pode chamar de provérbio popular, que vai repetindo, né? Eu senti a presença de Deus. Nossa, hoje... Que é isso que quando a gente, às vezes, vai num culto, ou a gente está numa presença muito integrada, um sente de uma forma, o outro sente de outra. Cada um tem o seu próprio julgamento, conforme a sua própria consciência, e direcionado com aquilo que foi buscar. Porque cada um tem uma meta de vida, cada um tem uma expectativa, cada um tem uma espera, né, de uma fé sustentada na palavra ou no Deus que nós acreditamos, né, que fomos forjados por Ele, né, fomos criados por Ele. Então, quando a gente entende que a experiência com Deus não acontece apenas no campo emocional, mas atravessa toda a existência humana. E essa relação com Deus não é só de mim para com Ele. Nós entendemos que Ele tem livre acesso a nós. Né? Então, é como se a gente tivesse aquela ideia de que Deus está sentado no trono e tem uma porta. E aí, quando eu quero, eu bato na porta. E Deus escolhe abrir ou não. Né? Então, essa falsa sensação que nós temos, quando a gente fala sentir ou não sentir, é você ter essa escolha de que... E além da escolha, o entendimento de que essa porta não existe. E uma outra coisa, que eu acho que esse é o problema. Nós estamos sempre ligando a presença de Deus às minhas expectativas. Então eu vou para um culto cheio de expectativas, você vai com as suas, e a gente acha que Deus trabalha a partir das nossas expectativas. Deus não trabalha a partir das nossas expectativas. Ele trabalha a partir das perspectivas dele. Perspectiva é o que Deus tem para mim, expectativa é o que eu espero dele. Então eu vou para um culto esperando que Deus satisfaça as minhas expectativas. Ele não vai fazer isso porque o servo sou eu, ele é Deus. Então se eu mudar a minha mentalidade, todos nós viemos aqui, cada um tem uma necessidade, né, tem uma expectativa, mas agora nós estamos no momento em que a perspectiva de Deus para mim é mais importante. Você quer ver? Vamos fazer uma experiência aqui. Se você estivesse num ambiente e Deus estivesse ali fisicamente e ele falasse assim, ó, eu vou dar 15 minutos para cada um de vocês aí. Pode pegar a fila. E o anjo Gabriel te desse uma folha em branco e uma caneta. Você tem 15 minutos com Deus. A sua folha chegaria anotada dos dois lados, para você não esquecer o que você quer, ou ela chegaria em branco para você notar tudo que Deus queria? Seja honesto. Eu pediria mais uma folha. Pediria mais uma folha. Eu preencheria frente e verso e pediria mais uma. Então, você está vendo que a gente está muito mais interessado nessa coisa de sentir Deus, de expor para Deus o que a gente quer, do que falando, deixa eu anotar tudo que Deus quer para eu não esquecer. Isso é perspectiva. Sim. Eu vim anotar o que Deus quer de mim. Não, eu vim trazer para Deus o que eu espero dele. Isso muda tudo. Então, Muda. Aí eu vou para o culto na consciência da presença de Deus, independente do que eu vou sentir. Entendi. Porque eu já fui na perspectiva do que Deus vai falar comigo, o que Deus espera que eu faça. Entendi. Só um Pode parênteses falar. antes do Carlos entrar. Dentro disso que nós estamos abordando aqui, que é o que a gente trouxe numa visão anterior a essa, é que há uma formação dentro do meio espiritual de que as pessoas podem pedir. Né? Foi-se criada uma consciência da prosperidade, né? E isso despertou, de fato, a nossa igreja, eu vou falar a nossa igreja que está mais próxima de nós, né? Ou até nós mesmos, essa questão de eu posso pedir tudo o que eu quero, que eu tenho esse Deus que me dá, que me responde, que é permissivo, e a gente vai criando imagens na nossa mente. Porque, mais uma vez, o que a gente está dizendo aqui, nós não separamos corpo, alma e espírito.
Todos eles caminham em um uníssono, né? Somos seres uníssonos, assim como o próprio Deus nos criou. Então, quando a gente traz essa servidão, essa transcendência, né, ela fica no campo da expectativa da frustração também. Porque as pessoas começam a afastar desse Deus porque os seus pedidos, os seus desejos não são atendidos conforme querem. E nós estamos deixando de praticar, porque a nossa mente, ela funciona na TCC, né, que é a minha abordagem principal hoje na psicologia. A gente trabalha muito em cima de tarefas, de repetições, para que a pessoa mude os seus hábitos, que ela gere um novo comportamento, que ela tenha consciência de si, da sua própria consciência, do seu próprio enredo de vida que ela vai construindo. E quando a gente traz para esse campo da espiritualidade, que é a relação, né, transpessoal, que é essa do homem com Deus e Deus para com o homem, a gente precisa estar mais sensível a isso. Nós precisamos desligar do nosso eu nesse sentido, de dizer assim, o que é o grande eu sou em mim? Né? Qual que é o poder desse grande eu sou? Que lá em Isaías, né, pastor? Gente, eu não vou ficar citando versículo aqui, não, que eu estou com 2 pastores na minha frente. Eu tenho medo de perder minha estrelinha. Tenho medo, Júlio, de perder uma estrelinha. Então, assim, lá em Isaías fala, né, do grande eu sou, né, a questão do Deus, da presença desse grande eu sou. E dá uma sensação daquele pai que não tem dinheiro, mas tem um cartão de crédito, pode dividir tudo em 12 vezes. E tudo que o filho pede, o pai, para não perder esse apreço do filho, vai lá e vai passando o cartão. E aí a gente cria essa consciência também do filho ver o pai com esse cartão sem limite, ele não entende que chega boletos. E aí a gente transfere isso também para a relação para com Deus. Compreendo. Né? E também não vem um outro pensamento também que circula em nosso meio, é assim, se Deus não me deu é porque eu estou em pecado. Eu estou em pecado e Deus não deu. Então, gente, quando a gente para discutir isso que é tão importante e saudável, a gente passa a entender que a gente não conhece Deus. Porque a gente não conhece nem a nós mesmos. Né? E isso é preocupante. Falo por mim mesmo. Eu me rendo. Olha, 11 horas 38 minutinhos, gente, e tá muito gostoso nossa conversa aqui. Tem um ponto aqui que a gente iria entrar, que eu acho que vem de encontro realmente ao que vocês já estão expressando, né? A respeito da questão das emoções, a fé e a espiritualidade. Mas antes de entrar nesse ponto, que vai até entrar num versículo que o senhor já citou, tem a participação da Aninha que eu queria ler, que ela é um gancho daquilo que você está falando. Agora, nós vamos pegar um gancho na sua fala, tá vendo, Kelly? Eu tenho uma carona para nós. Já tem uma carona, porque foi justamente o texto que ela mandou a respeito, e ela pergunta sobre isso, né, e vamos adentrar, né? A questão das emoções, eu acho interessante, porque eu sempre fui de movimentos, assim, pentecostais, vamos chamar assim, mais animados, né, com mais, essa vida do pentecostal. E quando eu comecei a congregar na igreja que eu estou hoje, é um sistema diferente, tem origem presbiteriana, né, Igreja Sal da Terra, então é um formato diferente. E no segundo culto que eu estava lá, eu lembro direitinho que eu falei, nossa, eu tô sentindo falta daquele fogo, né? Que a gente fala, né? Mas os irmãos começaram a ministrar uma canção e o formato do culto não tinha mudado, era tudo do mesmo jeito. Mas naquele momento eu percebi a presença de Deus como uma forma que eu não tinha percebido. Okay. E eu ajoelhei. Ninguém mais tinha ajoelhado, mas eu me vi ajoelhado e comecei a adorar a Deus ali no meu cantinho. Eu percebi que o culto não é a aglomeração de pessoas, o culto é o meu culto para ele, né? É o que eu estou oferecendo para ele. E aí vem de encontro com aquilo que o senhor falou. E a Aninha Lopes está falando aqui, eu queria dar apenas minha opinião. Hoje eu mesmo sinto falta da orientação clara do papel de líderes. Os olhos estão mais voltados à teologia da prosperidade. Só se fala de dinheiro nos altares. Prefiro não generalizar para julgar individualmente ninguém, mas está generalizando para não julgar. Mas o que quero dizer é que sinto falta dos líderes terem sensibilidade do espírito, discernimento e de fato cuidar de pessoas, como há uns 15 ou 20 anos atrás eu percebia. Eu sinto muita falta, estão demonizando e espiritualizando coisas que são comuns e se esquecendo também dessa parte de orientação. Sinto como se tivessem jogado esse problema nas mãos dos profissionais de saúde e se esqueceram que eles, pastores e líderes, são autoridades espirituais e que deveriam cuidar ainda mais. Hoje, somos só números e dinheiro dentro das igrejas.
Inclusive, hoje eu tive um sonho que para mim foi uma visão muito clara e real. Eram 3h33 da manhã. Eu vou até mandar o print para vocês verem a hora que eu acordei. Foi como se alguém tivesse me acordado e eu ouvi uma voz masculina falando aquele versículo de Apocalipse 3, 15 e 16. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Deus está vendo tudo isso, irmãos. Que Ele nos ajude e ajude os líderes a cuidarem mais das famílias. Pastores, nós precisamos muito disso. Oni, parabéns aí pela sua pergunta, pela sua reflexão. Realmente é uma preocupação que eu tenho, né? A igreja meio que perdeu o seu rumo, né? Existem 3 vertentes que alguns líderes usam hoje para manter os seus membros, que às vezes até cliente, né? Nas igrejas, que é o medo, a culpa e a ganância. Então, muitas vezes a forma que eles encontram de manter as pessoas nos seus templos é através do medo. Então tá cheio de crente morrendo de medo do inferno dentro das igrejas. Outros é culpa. Se você sair, se você não vier na igreja, então, enfim, é a culpa. Outros é a ganância. Se você vier, Deus vai prosperar na sua vida. Enfim, isso é um discurso perigoso, né? O dinheiro tem seu lugar, a prosperidade tem muito mais a ver com ser do que com ter, né? Tem muita gente que a única coisa... Eles são tão pobres que a única coisa que tem é dinheiro. Então, existe algo acima de uma prosperidade financeira, que é a prosperidade espiritual. O dinheiro a gente precisa dele mesmo, né? A igreja, quando ela entende que a gente não é só corpo, alma e espírito, a gente é corpo, alma e espírito habitado pelo Espírito Santo. Quando você entende que é a habitação do Espírito Santo, aí entra a parte sobrenatural. A gente está falando do natural aqui, mas é a parte sobrenatural. É através da qual eu me expresso. E aí o Espírito Santo sensibiliza e você tem sentimentos muito fortes da presença de Deus, você tem sensibilidade da presença de Deus. Eu já tive momentos com Deus assim na minha vida que eu pensei que eu seria arrebatado, né? Tão maravilhoso foi aquele momento, né? É a ação do Espírito Santo em nós. Então, uma vez que eu sou templo do Espírito Santo, e isso envolve corpo, alma e espírito, e que eu sou habitação do Espírito Santo, a minha sensibilidade à presença de Deus, ela vai ficando muito mais aguçada. A minha oração tem sido essa, né? Deus, não deixa eu perder a sensibilidade. A gente está muito mais preocupado em ser sincero do que sensível. Glória a Deus. E às vezes o seu cônjuge, as pessoas que estão à sua volta, precisam mais da sua sensibilidade do que da sua sinceridade. Muitas vezes a nossa sinceridade mata as pessoas. A nossa sensibilidade flexiona as pessoas. Então, quando a gente é tratado, corpo, alma e espírito, nós estamos saudáveis nessas 3 áreas, dando o remédio certo para cada uma delas, respeitando o limite de cada uma delas e trabalhando a integralidade do ser, aí nós somos um ser integral. Nós estamos fragmentados, essa é a grande verdade. Às vezes você dá muito foco ao espírito e nada das relações. Às vezes você dá foco na relação e nada do espírito. Às vezes você dá muito foco no corpo. 2, 3 horas de academia, só pensa nisso. E às vezes não está nem aí para o corpo também. Que se lasque, porque você vai receber um corpo glorificado. Então a gente tem que aprender a tratar o ser humano como um todo. Tem muita gente adoecida nas suas emoções. E está tentando resolver isso nas vigílias. Nós vamos falar agora mesmo de Elias, que Deus não mandou ele fazer jejum. Deus deu comida para ele. Então, às vezes, você está naquela angústia, aí o pastor fala para você precisa jejuar. Fala, não, mas Deus preparou, foi uma comida boa para Elias. Nem sei o que foi, deve ser uma comida nordestina. Carne, né? Ué, porque o cara com aquela comida, ele andou 40 dias, 40 noites. Rapaz, o Então, negócio não sei. Então, o Cariani perdeu, né? Nessa aí, feia. Então, às vezes, a hora que você estiver muito mal mesmo, você tem que fazer um churrasco com os amigos. Não é verdade? E também, dentro dessa situação, um beijo no seu coração. Quero mandar um beijo também. Nós estamos sendo ouvidos lá em Montes Claros, hein? Ô, Montes Temos Claros. ouvintes em Montes Claros. Maravilha, Josi. agora tá lá em Montes Claros também. Um abraço no seu coração. Um abraço e um beijo, né, de coração aí para vocês. Amo essa família. Sempre orando e pagando um preço em oração por mim. Sou muito grata por isso. Glória a Deus. Quando a Ana, né, nossa ouvinte querida, um beijo no seu coração também. Quando ela fala que também essa preocupação, né, da terceirização, né, da membresia para Cliente. dos clientes da psicologia, ainda bem que alguns ainda fazem esse movimento, né, de encaminhar
porque isso traz um despertar racional, consciente dessas pessoas, que elas conseguem voltar a esse equilíbrio, né? Nós entendemos que a vida é uma jornada, né? Lá nos meus status, eu sempre coloco reflexões que falam sobre a qualidade do tempo, a questão da diferenciação do ser, do ter, essa questão que o pastor Lúcio traz brilhantemente, que a pessoa prefere ter razão, né, a trabalhar as suas emoções, talvez, né, com quem está se relacionando. E nós estamos num tempo em que todo mundo quer ter a verdade. Né? Eu sou assim, eu sou transparente, sou real, eu falo mesmo. Mas isso também não é saudável. Né? A gente precisa encontrar o nosso ponto de equilíbrio e cada um tem o seu. Então, na clínica, quando eles falam, Kelly, o equilíbrio é aquela sensação que está tudo zen, tudo perfeito, eu falo, não, o equilíbrio é quando você tem a consciência que tudo vai mal, mas você procura estar bem, que é o que a gente traduz de paz na guerra. Né? Então, nós vamos viver em constante guerra, mas como que você está dentro dessa batalha? Como que você está empunhando a sua espada? Porque a luta é constante, né? Ela não é só diária. É do momento que você desperta até o momento que você vai adormecer novamente. Então, eu entendo que a nossa vida é uma jornada de pequenas batalhas, né, que vai formando as nossas guerras. E ela perpassa dentro hoje dessa situação que a igreja está vivendo, porque nós queremos ter o melhor carro. Eu falei isso aqui no Entre Nós, pastor Lúcio, uma vez. Nós queremos ter o melhor carro para impactar as outras pessoas. Nem é porque esse carro vai nos servir. Mas nós esquecemos da paz que o boleto nos tira. É o que o pastor disse, meu filho, você não vai sentir de pagar ou não boleto, ele vai chegar. Chegou. A ordem de prisão do seu carro vai chegar, porque o banco não vai ser emoção com você. Né? Existe uma fatura a ser paga. Então, isso mexe com a paz interior, isso mexe com as emoções, que Aaron Beck, que é, né, eu falo que ele é o pai da TCC, né, da teoria cognitiva, da abordagem cognitiva comportamental, que ele entende que toda situação provoca um pensamento, que provoca uma emoção. Nós trazemos essa emoção para aquilo que nós sentimos e que provocamos nas nossas ações. Então, existe essa linha do desenvolvimento de como nós funcionamos enquanto pessoas. Né? Não é tudo... não tem uma confusão. Existe uma... Eu posso dizer... uma linha, né? um método, como se nosso cérebro fosse ensinado a fazer dessa forma, né? Esse segmento. E toda ação provoca uma reação. Então, a nossa mente, ela é muito inteligente. Ela sequer depende de... A única coisa que nossa mente depende de nós é para conduzi-la. Porque eu falo assim, ó, ela produz pensamentos, produz imagens. A nossa fé, ela move nós de uma certa forma, e que ela se torna vulnerável ao outro. E aí você pega esses líderes religiosos que têm essa formação, que a maioria hoje tem uma formação psíquica também, não só teólogo, né? Não só na base da teologia, mas muitos são coach, psicólogos. Estudam neurociência, né? Então, diferentemente daquilo que, de longe, compará-los, não é porque o pastor Lúcio está aqui, que a gente está puxando sardinha para o lado dele, ou não. Ele nem precisa disso. Livre disso, graças a Deus. E a gente não pode generalizar, mas dentro daquilo que nós estamos vivendo na nossa realidade hoje, e a gente nem pode correr o risco de como diz, de apontar esses, né? De não assumir a nossa responsabilidade. Porque a Bíblia é para cada um. Não é só o pastor que tem a Bíblia. Todos então, a nós Bíblia é de temos direito de acesso, todos né? nós. Se eu estou me deixando ser influenciada, manipulada, guiada, e sendo conduzida de forma que eu sei que aquilo está me trazendo adoecimento, seja espiritual, emocional ou físico, eu sou autorresponsável por isso também. Eu sou corresponsável por essa condução. Então, nós precisamos assumir a nossa responsabilidade. Você tem liberdade de chegar no gabinete, eu tenho certeza que o pastor Lúcio nos receberia e falar, pastor Lúcio, o senhor pregou isso aqui, não entendi muito bem, não encaixou com o que a Bíblia me traz como uma interpretação minha. O que o senhor acha que é isso aqui? Só que nós não queremos esse enfrentamento. Nós queremos simplesmente receber.
nós perdemos a valiosidade disso aqui, ó, de uma mesa, de um debate. Hoje você vai para a célula, é mesa cheia de comida. Aí o pessoal, mal hora, já está mastigando, aí já está conversando de futebol, já está conversando de BBB, já está conversando de novela de não sei das quantas. A gente perde esse foco. Então, quando a gente deixa de conhecer a naturalidade, a raiz daquele momento de você tratar o espírito, a gente se torna seres vulneráveis e fáceis de serem conduzidos para qualquer caminho, né? Para quem não sabe onde está indo. É verdade. Esse é Inclusive, meu ponto de vista. Uma pastora que esteve aqui ontem, ela falou sobre isso, sobre voltar à palavra. O cristão aprender a voltar na palavra, né? Então, assim, para a gente fechar esse primeiro momento, eu queria muito tocar nesse assunto do Elias, que eu acho importante aqui para nós. Não sei se é de comum acordo aqui, coerente a gente poder afirmar também que as nossas emoções são importantes, mas elas não são fonte confiável de verdade absoluta, né? Porque a Bíblia fala em Jeremias 17:9 que o coração é enganoso. Então, às vezes, a gente não sente que devia perdoar, né? Eu falava isso muito com a minha mãe, já afinada, né? Mas só precisa perdoar fulano, eu ainda não estou sentindo. Né? Nem sempre a gente vai sentir, né? A fé cristã, ela não se baseia no sentir, mas no que a gente aprende. Por isso que a palavra afirma que erramos por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus, e o meu povo perece por falta de conhecimento, não é verdade? Por falar em conhecimento, em 1 Reis 19, nós temos a história ali de Elias, que derrota os 450 profetas de Baal, mas depois ameaçado por Jezabel, Jezabel disse, eu vou fazer a você o que você fez a esses profetas. Ele sai, a Bíblia diz que ele com medo fugiu, deixou o seu moço, que era o discípulo dele, em algum lugar, e sozinho ele foi para o deserto, onde ele orou, pedindo a Deus a morte, entendendo que a trajetória dele, a missão dele havia encerrado, que ele não era melhor do que seus pais e que ele já queria encerrar por ali, né? Eu vou pedir o pastor Lúcio para começar falando um pouquinho sobre isso e já respondendo essa pergunta. Quando nós estamos tristes ou desmotivados, nós tendemos a achar que estamos fracos espiritualmente. Como separar depressão, tristeza natural de um ataque espiritual? Elias teve uma depressão pós-parto, né? Depois de uma grande vitória. Fugiu da mulher. Ele venceu 450 profetas de Baal. Sim. E aí foge de Jezabel, esposa de Acabe. Na verdade, é muito difícil você manter uma vitória, né? Eu falo que quando o cara adquire o cinturão de peso pesado, o cara vira campeão de boxe, a responsabilidade dele aumenta, porque aí qualquer cara que for lutar com ele fala, se eu perder, estou perdendo para o campeão do mundo, mas se eu ganhar também, eu vou ganhar do campeão do mundo. Então o cara vai assim, se eu ganhar, estou no lucro, se eu perder, eu perdi para o cara que é o bam do negócio. Então, depois de uma vitória, isso é muito comum na nossa vida. Sim. Parece que a gente quer construir uma vida de Monte da Transfiguração. Né? Você teve uma experiência maravilhosa, comeu picanha, agora carne moída não serve mais. Você tem que comer só picanha. Então, de repente, a vida é assim, né? A gente pode ganhar hoje e perder amanhã. E você tem que tomar cuidado, porque isso Paulo vai nos ensinar. Eu aprendi a viver contente em qualquer situação, né? Honrado, humilhado, bonança, escassez. Então, o segredo da vida cristã é você transitar entre as circunstâncias sem perder o equilíbrio. Então, o que aconteceu com o Elias? O Elias entrou em depressão. O cara se viu agora sendo perseguido por Jezabel, e aí ele começou a se alimentar de um sentimento de morte. E aí ele faz uma comparação. Pô, eu não sou melhor do que meu pai, então por que eu não morro? E aí é uma incoerência, porque o cara desiste da vida mais forte para proteger a vida. Então ele tá confuso, né? Confuso. No mínimo, né? Eu fugi para preservar a vida, mas estou pedindo a morte. E esse é um quadro depressivo que todos nós estamos sujeitos. E Deus é tão sensível que, como Elias estava acostumado com fogo, terremoto, um negócio mais pentecostal. Deus falou assim, cara, para tirar esse cara da caverna vai ter que ser um culto presbiteriano. O cara tava com a alma em bagaço. Você sabe como que ele escutou Deus, cara? Num cicio tranquilo e suave. A gente acha que esse carro Deus não pega. Se não tiver fogo, rocha, Deus não tá.
E aí Deus falou, eu vou tirar esse cara da caverna, mas eu sei como eu vou falar na alma de Elias. Eu vou num sussurro suave, tranquilo. Eu não vou mandar esse cara jejuar, eu vou dar comida para ele. Aí Deus fez exatamente o contrário do que a gente faz. O cara, quando está no buraco, a gente chega e fala, rapaz, sai daí, você não é homem, não. Rapaz, sai que você mole. Aí, Deus não. Deus chegou para Gideão, o cara estava borrando bota, morrendo de medo, malhando trigo no lagar. E o anjo falou assim, o Senhor é contigo, homem valente. Nossa. Puxa vida, não combina, né? Olha como que Deus é sensível. Deus sabe exatamente como nos tirar de alguns lugares. E às vezes nós não temos essa sensibilidade que Deus tem. Se fosse a gente, ia querer fazer Elias sair daquela caverna com fogo. Porque era isso que ele conhecia. E o que mais matou Elias é que ele começou a alimentar-se do sentimento de ser único e não útil. Quando você começa a se achar único, você morreu. Ele disse, eu sou o único que sobrou. Deus falou, o quê? Você não sabe contar, não? Eu conservei 7.000. Dá para começar com 7.000 ou não? Na verdade, o que levou Elias para a caverna foi que ele perdeu a sensibilidade da direção de Deus. Elias nunca saía de um lugar para o outro antes que ouvisse dispõe-te e vai. Isso, verdade. E pela primeira vez Deus pergunta, o que você está fazendo aí? Que não foi ele que mandou. Então ele perdeu a sensibilidade da direção. Ele perdeu a sensibilidade do poder de Deus. Por isso que ele estava na caverna. E quando você perde a sensibilidade do poder de Deus, é para a caverna que você vai. E ele perdeu a sensibilidade da provisão de Deus. Eu fiquei só. E Deus sempre provê na nossa vida. Ele viveu um momento de angústia de alma muito grande. Mas a Bíblia diz que Elias era um homem como nós. Sujeito às mesmas paixões. Então eu também vou para a caverna. Eu também tenho minhas noites escuras. E eu preciso aprender a lidar com isso. E nem sempre é o capeta que te leva para a caverna. Porque tem umas coisas incoerentes na Bíblia. A Bíblia diz que o Espírito Santo levou Jesus para o deserto. E o capeta levou ele para o pináculo do templo. Aí você acha que o diabo está te levando para a igreja, para o mundo, para o deserto, e o Espírito Santo está te levando para a igreja. E às vezes não é assim, não. A história do filho pródigo é interessante porque ele acordou para Deus comendo com porco. Ele estava comendo com os porcos. Quando ele acordou, ele lembrou da mesa do pai. Sim. Então, às vezes, Deus vai usar a mesa do porco, para trazer o da lama, para você acordar para as coisas dele. Então, eu estou sujeito a questões emocionais. Spurgeon, ele tinha depressão crônica. E às vezes ela é endógena. Não tem nada a ver com fé, falta de fé. Ela é orgânica. É orgânica, muitas vezes, sim. Então, a gente tem que saber disso também. Às vezes quando o paciente chega lá, eu vim cá, o médico diz que eu estou com depressão, eu falo, é orgânico ou é reativa? É endógena ou reativa? Eu estou lidando com uma coisa que o corpo produz ou que as coisas externas afetando as internas está produzindo. Porque o direcionamento é outro. Se o cara ele tem um problema endógeno, ele tem um problema orgânico, a mulher falou assim, pastor, o senhor acha que eu vou tomar remédio até morrer? Eu falei, não, 2 semanas depois que você morrer, você para. Adoro isso. Como que você não vem? 2 semanas depois você pode parar. Como? Me explica isso, né? Eu já, dentro dessa visão de Elias também vinha de muitas lutas. Isso aí. Né? Pode ir. Pode ir. Deu um delay aqui, essa conversa aqui na mesa. Quem os ouvintes não fala que é TDAH, não, que tem que ter diagnóstico. A menina estava falando, de repente parou. E olha pra você ver, e ela é mulher, né? Porque mulher é do telemarketing. Tem 1000 coisas acontecendo e ela...
Nós pega tudo. Isso aqui é igual uma antena mais o bombril. Lembra da época que a gente põe o bombril na antena? Eu não, eu sou novo. Nem cresci. Elias vinha, né, de uma série de lutas. E batalhas, assim, ferrenhas. Tanto que Elias não experimentou a morte. Então, imagina, né, o nível de intimidade que ele tinha com Deus. Sim. E pesa. Porque eu entendo que onde Elias chegava, acho que não sobrava era nenhum. Por isso que ele nem fazia conta dos 7.000, porque cadê, né? Então, vindo essa série de lutas, associando com o que nós também passamos, né? Eu sempre gosto de associar, fazer esse emparelhamento da Bíblia com a vida que a gente leva no nosso dia a dia, porque traz a palavra para mais perto. Traz Deus para mais perto de nós. Nós precisamos reconhecer esse Deus mais intimamente, né? E Elias, quando ele vai para a caverna, eu entendo que a gente precisa considerar, né, a saúde mental das pessoas. Nós temos hoje a Organização Mundial da Saúde aponta que eu nem sei qual foi o último quadro da pesquisa, mas o Brasil hoje é um dos primeiros países no ranking da depressão. Né? E a gente tem sérios fatores, não só o econômico que promove isso, né? Então, cada vez que isso não é tratado, é enraizado, ela vai se tornando de geração em geração. A questão da depressão orgânica, né, que a gente chama de endógena, que é aquilo que o indivíduo já nasce pressuposto para aquela situação, então ele vai ter ciclos, né? Ele não necessariamente vai viver só na depressão, mas ele tem altos e baixos mais constantes. Então, dentro da saúde mental, a gente tem o nosso DMS, que é o nosso manual, que a gente vai ver tantas recorrências, quais os sintomas. Então, a gente tem que pesquisar o que o indivíduo está vivenciando no seu dia a dia para a gente liberar um diagnóstico, inclusive. Então, levando isso para Elias, Deus, naquele momento, é de uma intimidade, aqueles dois, tão grande, que Deus compreende que ele precisava descansar. Deus poderia falar com um pastor, falou, não, meu filho, ó, sacode a poeira, dá a volta por cima, segue. Porque nós temos uma multidão aí para ganhar essas batalhas. Mas Deus respeitou o momento de Elias. Ele tanto respeitou que ele alimentou aquele corpo. Eu tenho certeza que nos momentos de silêncio de Elias meditava em tudo aquilo que ele já havia experimentado. As memórias de Elias nutriram sua alma e o seu espírito, com certeza. Porque isso o motivou quando Deus fala com essa voz suave, porque ele obedeceu. Ele escolheu obedecer. Então, no momento ali que fala, ó, não vai vir mais carne, meu filho, não vai vir mais provisão, não. Então, eu confio. E quando Elias desce, e aí vem do próximo milagre, a coisa mais linda, que ele pede, né, um bocadinho daquele trigo lá para aquela mulher viúva, que só tinha um bocadinho para ela e para o menininho dela, né? E senão nós vai morrer, filha, não tem como dividir isso aqui, não. É isso mesmo, é o próximo milagre da multiplicação. Esse aí é o Eliseu. Mas foi discípulo do Elias, mas então os tá tudo discípulos, certo. então tá dentro. E aí a gente entende que dentro dessa perspectiva de continuidade, de instrumentalização, é o que nós somos hoje. Sim. Então, o mesmo Deus de Elias é o mesmo Deus da Kelly hoje, do Carlos, do pastor Lúcio. Sim. Ele não mudou. Ele não mudou, é o mesmo. Sim. Então, mudou talvez a postura de Eliseu, ai, meu Deus, agora confundi os dois. De Elias. Elias viveu Qual que era a postura de manter esse Deus na sua intimidade? Eu tenho momentos na minha vida que eu estou no trânsito, eu estou na comunhão com Ele. Eu estou cozinhando, eu estou na comunhão com Ele. Às vezes eu estou passando alguma situação financeira, é com Ele que eu converso. De repente, o zap, eu falo, mentira. Aquilo que era para cair só dia 20, caiu dia 3. Ah, você está brincando, Deusão? Maravilhoso, lindo que eu sei. Então, já veio a provisão, já vem essa provisão. É isso que o pastor Lúcio fala. O que você está nutrindo entre você e esse Deus? O que você... Não que Deus precise que você faça, mas quando a gente faz, a gente convida e a provisão chega, ela chega com um sabor diferente. Ela chega com o sabor de, eu sei quem eu sou, porque eu sei quem me fez.
E a gente percebe, irmãos, nós estamos avançando um pouquinho aqui dentro do tema, né? Dentro do tempo, porque deixa eu só explicar para vocês poderem entender que a missionária Poli, que não chegou ainda, né? A gente não sabe, depois vou ver aqui no Zap o que aconteceu. Ela já ia ficar para fazer com a gente até 12h30 o Almoço com a Palavra. Mas como ela não veio, a gente vai estender. O próximo programa é da Igreja Mundial do Poder de Deus, né? O Poder Sobrenatural da Fé, com o Bispo Ricardo. Então a gente tem mais alguns minutinhos aqui. Eu vou aproveitar a companhia deles e vou estender aqui, vou atrapalhar o almoço da turma hoje aqui da bancada, né? Até começar com o pastor Lúcio sobre isso, a gente entendeu aí, de acordo com aquilo que a gente está explanando aqui, que a situação de Elias pode que eu sempre digo que o diabo ele é um bom diabo, então ele aproveita de muitas coisas nossas mesmo para ele poder colocar. A Bíblia fala que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Então o diabo, uma das artimanhas que ele tem, o inimigo das nossas almas, é a questão do medo. A gente não descarta, de maneira nenhuma, eu pelo menos, essa questão espiritual. Quanto à situação aqui da rádio, nessa porta aqui, a porta de entrada ela sempre fica fechada. Aqui a gente não tem corrente de ar. Nosso ar aqui é do ar-condicionado, né? A porta lá estava fechada e um dia essa porta bateu, pode ver até que ela marcou a parede. O Júlio achou que a gente aqui estava brincando, né? Ele achou, não, o pastor veio aqui, né? Como se eu tivesse coragem, né? A gente fazer esse tipo de coisa, né? Mas a porta bateu, ele achou que era a Caliane ou eu, e nós não estávamos aqui. Então ele falou, mas não é possível, como é que essa porta bateu assim? E ele foi apurar com algumas pessoas aqui e as pessoas relataram histórias de que esse ambiente aqui, muitas vezes acontece isso, né? Falei, então nós vamos orar, porque aqui isso não pode acontecer. E nós oramos e não temos mais notícia de que isso voltou a acontecer, né? Então a gente... Pode ser uma coincidência, na opinião de muitos, mas eu acredito nesses fatores espirituais e nessa guerra que existe, que a gente não pode se descuidar. Mas não podemos generalizar e dizer tudo é espiritual ou tudo é emocional. Eu me lembro de um casal que uma vez eu fui atender, eles estavam num conflito, e o irmão, ele falava assim, pastor, pode começar a orar agora que ela vai manifestar. Você vai ver que ela vai manifestar, porque essa mulher está com demônio e não sei o quê. E ela usava a Bíblia também. Falava, eu não, seu fariseu, você conhece a palavra e não vive a palavra, você devia me amar como Cristo ama a igreja. E eu, meu Deus, me ajuda aqui agora. E ele, ora, pastor, se o senhor orar, ela vai cair. Cada coisa que pastor vive, né? Mas como é que seria, pastor? É engraçado isso. Como é que seria para a gente poder saber separar? E eu não sei, a gente não vai ser leviano aqui, gente, numerar. Olha, se assim, se fez esse checklist é espiritual. Se fez esse outro checklist é emocional. Mas como que a gente poderia fazer essa avaliação, esse discernimento? Então, não tem um detector de metal, né, irmão? E também não sai no exame de sangue. Capeta e nem distúrbio emocional dá no exame de sangue. Dá algumas alterações e tudo. O que eu costumo fazer é o seguinte, se eu tenho alguém que me procurou e eu estou em dúvida se eu estou lidando com uma coisa espiritual ou emocional, eu oro. Porque a oração é instantânea. A terapia já é processual. Então eu oro. Se tiver alguma coisa de espiritual, a pessoa sara e melhora e sente bem. Mas a palavra de Deus fala que Deus concede esse discernimento, claro, né? É um dom do Espírito. Exatamente, mas igual você falou, você não pode descartar a questão espiritual. E que também o diabo pega carona, né? Sim. Ele entra numa fragilidade emocional e acaba confundindo a pessoa espiritualmente. Então, dizer que a situação de Elias não tem nada de espiritual não é verdade. Né? Até porque ele perdeu a conexão com o divino, né? Ele se sentiu sozinho, como se Deus não existisse e tal. Então, é uma crise espiritual que ele vive também. E que afetou o emocional dele, né? Gerando medo, insegurança. Então, as duas coisas andam muito juntas, mas também elas são muito determinantes, né? Existem características que você observa na questão espiritual e na emocional. Isso não é difícil de você identificar. Eu estava, por exemplo, com uma paciente. E aí a gente estava lá na sessão e eu conversando, e ela conversando, de repente ela mudou o olhar, mudou a fisionomia. Olha. E eu fiz uma pergunta, quem está aí? Aí pronto. Capeta mesmo. Demônio, manifestou. O marido dela estava na recepção, pedi que ele entrasse, ele chegou e falou, cara, nunca vi uma coisa dessa na minha vida. E era demônio. Olha só. E era demônio. Então, assim, nós temos esse privilégio, né, de conhecer o mundo espiritual. Glória a Deus. E a gente não pode ignorá-lo, né? O problema é quando a gente começa a andar por vista.
Tudo é natural para nós. Então, tem cara que vê diabo em tudo que é moita também, né? Também é E tem gente que não vê diabo em nada. Então, você pode estar subestimando o diabo ou supervalorizando. Então, você tem que ter cuidado. Extremos. Exatamente. Então, o extremo é muito perigoso. Então, a Bíblia fala de que o homem espiritual discerne espiritualmente. Sim. Então, se você está na sua intimidade com Deus, isso fica muito claro. Eu percebo com muita nitidez, né, entre uma coisa e outra. Mas isso depende muito dessa relação mesmo, dessa intimidade. Com né? Deus, né? Porque quanto mais perto, no sentido de proximidade, você está de Deus, mais você identifica a voz dele. Né? Então, dizer que Elias só estava sofrendo de uma depressão, de um problema emocional, não é verdade. Mas dizer também que tudo que ele estava vivendo tinha a ver com o espiritual só, também não é verdade. Mas era uma somatória de coisas que acaba afetando também o seu próprio corpo. Né? Tanto é que ele ficou extremamente fragilizado, enfraquecido. Né? É que se a gente também não estivesse considerando isso, nós estaríamos repartindo, né? E estaríamos entrando em contradição com tudo aquilo que a gente trouxe até aqui. Dentro da psicologia, né, a gente também reconhece essa experiência espiritual, que é uma dimensão legítima da existência humana e não pode ser reduzida, né, a essa carência emocional. Então, tem situações também que chega para mim, eu não sou pastora, né, apesar de muitos ouvintes acharem que eu sou pastora, não sou pastora. Eu tenho a formação em psicologia e pedagogia, mas como a gente tem essa vivência cristã, tem situações que chega dentro da clínica que nós, entendendo que é do campo espiritual, a gente também encaminha. Há um encaminhamento, assim como a gente encaminha para um psiquiatra, encaminha para a situação de alguns, né, transtornos, déficit de atenção, a gente encaminha para um psicopedagogo, para um neuro ou para outro profissional, a gente também encaminha para pastores. Porque quando a gente entende que dentro daquela espiritualidade há uma fragilidade aguda, que a pessoa não está conseguindo trazer um equilíbrio também, não está conseguindo se conectar com esse divino, a gente entende que nós não temos competência, não temos habilidade para aquela situação, a gente faz o encaminhamento e pede que a pessoa procura um pastor ou aquele que ele entende que comunique mais com a sua própria fé. Porque na minha anamnese, por exemplo, apesar de ser evangélica, eu não posso direcionar quem. Claro, não. Né? Então, na minha anamnese, eu já pergunto qual que é a religião da pessoa, né? Se ela é ativa ou não. Onde ela consegue se conectar melhor. Exatamente. Né? Então, no caso de uma pessoa católica, eu falo, olha, eu preciso que você procure um padre, que você tenha um momento ali de comunhão com ele, que você possa abrir isso aqui, né? De uma forma que você se sinta à vontade. Se é evangélico, procura um pastor que tenha, né, essa... E aí a gente tem alguns nomes que a gente pede às pessoas para não direcionando, mas sugerindo. Sim. Né? A psicologia ela sempre atua no campo da sugestão, nunca, né, da questão da imposição. Então, a gente entendendo que esse posicionamento que houve ali entre caverna e céu estava muito ligado um no outro. Né? Porque a gente entende que ali já havia, como a gente trouxe essa intimidade, né, de Elias com o próprio Deus, e ele entendendo que era o momento que ele precisava se retirar. Nós também precisamos retirar. Eu lembro do pastor Lúcio uma vez que ele tirou um ano sabático, mas não foi para a caverna não, gente. Calma. Foi para a Austrália. Foi ver o canguru. Foi ver os cangurus lá malhados. E eu tenho certeza que muitas pessoas queriam ele. Né? Porque tem ele como essa referência de liderança, de pastor, né? Eu brinco com os meninos que ele não é pastor, ele é pastor, né? Ele consegue fazer essa junção dentro desses papéis que traz um senso de cuidado, de proteção e segurança. Então, quando a gente está com ele, você consegue fazer essas conexões internas que favorecem a gente na nossa tomada de decisão. Porque estar com Deus também é tomada de decisão. Eu não posso transferir, eu não posso fazer essa contra-transferência todo o tempo para que alguém faça por mim aquilo que eu preciso fazer por mim mesmo. Sim. Então chegou um momento que, quando Deus entendeu que ele estava pronto, ele disse, agora é com você. Agora eu preciso que a nossa jornada continue. E eu sei quando
né, te trazer. Né? Não precisa que você peça a morte. Eu sei o momento dela chegar até você. Sim. E chegou com um brilhantismo, né? Porque, com honra, né? com Naquele honra. momento, se Deus atende a oração dele, ele ia morrer como um covarde que fugiu. É Mas, né, verdade. depois da paciência divina, porque Deus deu comida uma vez para ele, ele dormiu, o anjo acordou ele de novo, pela segunda vez ele comeu, come mais. Vamos fortalecer aí, né? Vamos dar uma queratina, porque você tem um trecho grande aí pela frente. Vai encher esse menino de proteína, Bora. energia pura. É interessante, a gente brinca sobre isso, né? Mas eu mesmo observo que essa questão, por exemplo, da queratina, não estou recomendando a ninguém, não. Estou falando de experiência própria, né? Eu percebo que realmente, depois que uns 10 dias que eu estava fazendo uso dela regularmente, você percebe uma disposição melhor, cerebral e física, né? E eu fui ver alguns estudos que ainda são muito recentes, falando que, inclusive, ela ajuda nesse processo antidepressivo, né? Pra você não... E às vezes a gente tá depressivo, desanimado, gente, e é falta de comer. Mas não vai encher o prato de arroz e feijão, não. É comer o que precisa, né? Conscientemente, né? Porque comer demais dá depressão. Comer... Dependendo do que a gente Comer come, né, também também. demais, né? Aí deprime. Principalmente o açúcar, que hoje é bem falado, né, na questão da prevenção contra o câncer, inclusive, porque o açúcar É inflamatório, né? E ele é a comidinha que as células cancerígenas mais gostam de alimentar, né? Então, dentro desse cenário da alimentação, a gente precisa gerar essa consciência. Sim. Porque tem um psicólogo, eu estudei ele no primeiro período, como a gente Se você trouxe não aqui, lembrar agora o eu não vou nome, lembrar. Fala só a benção aí. Ele acredita muito na questão do princípio da cura pela alimentação do que vem da terra. Do que vem direto da terra, né? Então, e é interessante, esse dia eu estava vendo uma nutricionista que trabalha mais com questão crianças que têm dificuldade, que de alimentação são seletivas, ela conseguiu associar, por exemplo, a noz com o cérebro, o brócolis, né, com o órgão que tem o formato do desenho. Que interessante. Então, Ervilha. Olha. Então, assim, eu penso que Deus é tão criterioso, a gente ainda não conhece o poder dele, a grandiosidade do todo ainda. Então, assim, quando ela trouxe esse cenário, cria-se uma sensibilidade na criança. Olha E aí só. essa autoconscientização favorece essa relação com a nutrição. Com alimento, comer um alimento saudável. Né? Quando você né? fala da creatina, não, pode indicar sim, porque é um suplemento, ela não é um medicamento. Creatina é um suplemento, vitamina, ômega 3, tudo isso fortalece, né? Gera-se uma imunidade saudável para o nosso organismo. Que bem. Né? E que vai repor nutrientes importantíssimos que vai favorecer, inclusive, na saúde mental. Glória a Deus. E uma pessoa saudável na saúde mental, o espiritual também dela, consequentemente, vai ter uma saúde positiva. Inclusive um jejum, né, pastor Lúcio? Uma vez por semana não mata ninguém, não. Mata não. E mata não. o pessoal bom. tá correndo atrás de jejum intermitente, né? Pronto. A Bíblia já tá falando, né? Para tirar um tempinho, uma vez na semana, faz bem, um período, né, dentro da possibilidade da pessoa. Vai ajudar o físico e o tempo do espírito estando bem, você tem condição de levar a mensagem. É verdade. Não é verdade? Ó, a Larissa está falando que o programa não devia terminar, tinha que continuar. Larissa, um abraço para você, obrigado pelo carinho. Mas agora nós temos que encerrar mesmo, porque daqui a pouco o bispo vai estar aí, bispo Ricardo. E nós da temos que Igreja cuidar Mundial. do corpo, né? Tem que cuidar, vamos comer alguma coisa, né? Os que puderem. Né? gente. Kelly Almara Dias, mulher de Deus, psicóloga, pedagoga, terapeuta familiar, atende pelo telefone 99797 2004, tá certo? Muito obrigada. Não mexe muito com Facebook, nem Instagram, então o melhor jeito de você falar WhatsApp. com a Kelly é no WhatsApp. Ontem os meninos falaram assim, Kelly, como que você tem coragem de falar isso na rádio, que você não tem Instagram nem Facebook? Eu falei, amigo, eu sou um ser desprovido de vergonha e eu vou falar, porque eu entendo, gente, deixa eu mandar esse recado aqui. Eu entendo que Facebook, redes sociais, é como se fosse a minha casa, a minha clínica. Se a pessoa entrou lá, ela é digna de um retorno, de atenção. E eu não tenho esse tempo, né, para dar atenção, para ficar ali respondendo e interagindo. Então, e no WhatsApp é muito simples. Você manda um emotion, você manda uma figurinha, você manda um link de uma oração, um link de um estudo. Você interage bem, que é o que aconteceu agora. A Laurinha está mandando um abraço aqui para o pastor Lúcio. Ele é maravilhoso. Chega aqui para nós. Laurinha, um beijo no seu coração.
né, lá da igreja Cristo Exaltado, do pastor Cássio. Olha, um abraço, pastor Cássio. Então, o pessoal interage aqui no WhatsApp, eu tô aqui, ó. Se eu for pro Instagram, impossível. Não consegue, isso. né? Então, no WhatsApp, gente, é 997972004. E gratidão, mais uma vez, é a palavra que sempre vai resumir a minha trajetória como pessoa, como profissional. Que Deus possa continuar nos iluminando, né, nutrindo essa luz que nos direciona. Nós entendemos que isso aqui é um voluntariado, mas que nos alimenta. Glória que a Deus, enriquece o que dinheiro nenhum possa pagar. Gente, daqui a pouquinho vai subir o conteúdo no YouTube, viu? A Aninha tá falando, gente, tinha que continuar. Vê lá de novo, viu, Ana? Bênção demais. Lembrando que esse fim de semana a Igreja Presbiteriana está comemorando 38 anos de existência na Avenida Constelação 1755. Errei de novo, é 11h75. Então, gente, ele me ensinou errado, deixa eu corrigir. É Avenida Deus. Constelação 1155. 75. Esquina com a Rural. Isso. É mais fácil. É. Constelação, Rural, esquina que com a Rural. Que não é. Culto do sábado agora, 19h30. No final do culto vai ter bolo para todo mundo. Não é isso, pastor? Isso mesmo. Domingo, 10 horas da manhã, o pastor Ogálvaro vai estar ministrando a palavra. E às 19h30, o culto ao final com jantar. Isso mesmo. 38 anos de presbiteriana, nós vamos ter que aparecer lá. Fica a dica. festona, hein? Fica a dica. Se a Kelly não aparecer lá, o senhor chama cedo. atenção, viu? Porque ela fez tanta propaganda que esse fim de semana ela tem que ir. Primeiro banco ela vai ter que dar. Primeiro. E eu- Aqui um cartazinho. Eis-me Estou aqui. E eu digo uma coisa. Vá e vai cedo. Porque falta estacionamento, a igreja é enorme e nós fica em pé, porque graças a Deus assim é uma referência. Eu sou muito feliz, muito Que mesmo. bênção. E eu oro muito. Eu falei pra ele no dia que a gente recebeu ele pela, não sei, isso aqui é igual gato, tem 7 vidas, Já queimei uma. umas, né? Nós não sabe em qual Aleluia. vida que tá não, mas é Aham. aquilo que eu falei. Mas eu sou muito grata a Deus pela vida dele. Sei o quanto ele somou na minha vida, né? E sei o quanto ele tem somado na vida de tantas outras pessoas. Glória a Deus. E eu desejo, bom. assim, vida longa, Amém. porque tem muita coisa para ele fazer ainda. Em nome de Jesus. Come, bebe com a força dessa E comida, hoje, no nome siga. dos meus ouvintes, eu que agradeço a honra de dividir esse espaço Que com bem. ele. Nós vamos ter que Nossa. fazer de novo, hein? Já Vamos vai ficar lá. o convite aqui. Obrigado, pastor Lúcio bom. Reis. Obrigado, Keliomara Dias. Deus continue abençoando. Obrigado, Julinho. Bem-vinda de volta, Caliane. Passou por um probleminha de saúde, mas tá de volta aí. Tamo junto, 89.7, a rádio de todas as igrejas que toca o som do céu. Amanhã voltamos às 11 horas com o Debate Maravilha. Você ouviu Debate Maravilha. No ar de segunda a sexta,